Nosso assunto hoje é sobre o consolo de Deus. No Salmo de número 23, verso 1, está escrito assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Podemos dizer que o Salmo 23 é a poesia mais famosa e mais conhecida do povo de Deus. E olhando para o Salmo 23, eu gostaria de falar do consolo de Deus, porque Deus consola, Deus conforta, Deus aconselha, Deus anima, Deus fortalece. E este salmo foi escrito pelo rei Davi, e ele escreveu este salmo provavelmente quando já estava velho, quando era rei de Israel. E ele não se esqueceu de tudo que Deus tinha concedido a ele, de tudo que ele tinha recebido de Deus. Ele tinha recebido paz, conforto, segurança, consolo, alegria, descanso nas horas de tribulação. Então ele foi consolado pelo Senhor e, portanto, ele escreve este salmo que ainda hoje serve para consolar multidões, o povo de Deus, as crianças, os idosos, os jovens, as mães solteiras, as viúvas, os casados, os que enfrentam tribulação, ainda hoje podem dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o Senhor aqui era o pastor de Davi, e a pergunta que eu faço a você é: ele é o seu pastor? O Senhor é o seu pastor? Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outra tradução diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em Romanos 8,31 está escrito assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus não for por nós, se não estiver conosco, o que será da nossa vida? O que podemos fazer sem o Senhor? Em João 15, verso 5, Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Em Filipenses capítulo 4, verso 13, Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você acredita que o Senhor pode suprir todas as suas necessidades? O apóstolo Paulo tinha essa confiança no Senhor. Escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 4, verso 19, ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a riqueza da sua glória, que é em Cristo. Filipenses 4, verso 19. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. João 10, 27. Você já ouviu a voz do bom pastor alguma vez? A sua voz tranquiliza, acalma, traz paz, consolação ao coração quebrado, à alma cansada. Jesus mesmo disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não se turbe o vosso coração, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu vos tenho dito estas coisas para que em mim tenhais paz. João 16, 33, João 14, 27, João 14, verso 1, Mateus 11, 28. Quando anoitecia, Davi dizia assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando anoitecia, Davi dizia assim: Senhor, em paz eu me deito e durmo, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Salmo 4, verso 8. O Senhor era o pastor de Davi. O Senhor era o conselheiro de Davi, o amigo de Davi. O Senhor é o seu pastor. O Senhor dirige a sua caminhada. O Senhor te dá conselhos, você obedece a Deus. Você pode dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. Se te falta amigo, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o seu amigo. Se te falta descanso na alma, o Senhor te oferece descanso. Se te falta paz no coração, o Senhor é o príncipe da paz. E se você não for transformado em uma ovelha, e não tiver a mente de Cristo, e não viver no temor do Senhor, em obediência à sua palavra, você não pode dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus precisa nos transformar de lobos em ovelhas. Ele precisa tirar-nos das trevas e nos transportar para a luz, para que então sejamos guiados por Ele, e assim podemos dizer: o Senhor é o meu pastor, portanto nada me faltará. Deus escolheu Davi, abençoou sua vida, sua família, proveu suas necessidades, provou sua fé, deu para ele também provações, lutas, dissabores, mas Davi nunca foi abandonado pelo Senhor, porque o Senhor era o seu pastor. Davi passou pelo vale da angústia, da dor, da depressão, do luto, da tristeza, do sofrimento, da perseguição, da traição, mas em tudo ele viu que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia, como diz Naum, capítulo 1, verso 7. Portanto, as provações são os meios que Deus usa para melhorar nossa caminhada, nossa comunhão, nosso caráter, nossa vida conjugal, nossa família, a maneira como nós lidamos com os nossos filhos. E a Bíblia diz que Deus ele é fiel.
E ele não permitirá que passemos por provações além do que possamos suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. O Senhor é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, diz Jesus. Ele faz os seus servos deitar e dormir, descansar e acordar. Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Salmo 3, verso de número 5. Em dias difíceis, o Senhor renova a força, o vigor e tranquiliza nossa alma cansada, protege nossa família, supre nossas necessidades, promete andar conosco pelo vale da sombra da morte e Ele também promete renovar o nosso vigor. O Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, 29 ao 31. O Senhor nos prepara para o dia da batalha, porque Ele é o nosso pastor. Se Ele for o nosso pastor, nós com Ele estaremos seguros. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa o cansaço, não importa os vales de tristeza, tribulação que haveremos de enfrentar. Se o Senhor for o nosso pastor, com Ele estaremos seguros. Nas suas mãos estaremos protegidos. Ele é o Deus da esperança, é o Deus da paz, é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso pastor, jamais nos deixará, nunca nos abandonará. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, verso 11. Nosso pastor é acolhedor, é misericordioso, é fiel, é bom em todas as ocasiões. Quando tudo aqui terminar, Ele nos receberá na eternidade, onde viveremos para sempre ao lado do Senhor, do bom pastor. Portanto, confortemo-nos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, verso 18, porque Deus é o Deus da esperança. O autor da carta aos Hebreus confortou os irmãos que sofriam naquela ocasião, dizendo o seguinte: portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Hebreus 4, verso 9. E todos nós temos sede de alguma coisa. É por isso que muitas religiões estão crescendo, muitas seitas estão crescendo, porque as pessoas estão à procura de algo para satisfazer as suas almas, os seus anseios, as suas dores. Então, muitas doutrinas falsas, heréticas, pregadores também falsos têm se multiplicado, porque as pessoas estão à procura de algo. Mas nós precisamos de algo que veio do céu, e seu nome é Jesus, e Ele é o bom pastor, e Ele deu a vida para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha esperança de vida eterna no céu, ao lado do Senhor. Por isso que em João 14, verso 1, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Então Jesus é o caminho para o cansado, Ele é o refúgio e refrigério para aquele que procura descanso. Bom é para nós ficarmos perto do bom pastor. Asaf disse isso: bom é para mim estar perto de Deus e colocar a minha confiança no Senhor. No Salmo 73, verso 28, ele fala assim: então só Jesus tem palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Só Jesus é o caminho. Quando os discípulos, alguns estavam se desviando, se afastando do Senhor, Jesus perguntou aos seus discípulos mais próximos: e vocês não vão se desviar também? Não vão embora? E aí Pedro disse assim: para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então nosso pastor, ele é perfeito, tem palavra de vida eterna, tem uma direção segura, conselhos bem aplainados, a sua missão não falha, os seus conselhos não falham, sua palavra não falha, e ela é viva, eficaz, e ela permanecerá para sempre. Nós devemos confiar no pastor, ele deve sim ser o nosso pastor, porque ele é digno de toda confiança. Davi disse: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor, Jesus, é o seu pastor. Alguma vez você já ouviu a voz do bom pastor? Você anda com o bom pastor? Ele dirige a sua caminhada, a sua casa, a sua família, seu casamento, a sua vida. Seja você solteira ou solteiro, Deus proverá na sua vida. Seja você viúva ou viúva, Deus suprirá suas necessidades. Não importa se você tem filhos ou não, Deus cuidará de você. Se você é jovem, se você é velho, confia no Senhor, entregue sua vida ao Senhor, descanse no Senhor, e o mais Ele fará, como diz o Salmo 37, verso 4 ao 5. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a sua palavra é fiel, e Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus?
Deus é a minha grande fortaleza e Ele torna perfeito o meu caminho. E Ele faz os meus pés rápidos como os da gazela e me firma os passos nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha. Louvado seja Deus. É o que está escrito em 2 Samuel 22, 31 ao 35. Eugênio Peterson disse que o passar pelo vale sombrio e agoureiro, o salmista adquire uma experiência mais profunda e plena com o pastor, porque o pastor aqui, ele tem orientação e graça para duas pessoas, orientação para a ovelha perdida e graça para o fugitivo culpado. Então Jesus ia passando por todas as cidades povoadas, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todos os enfermos e os doentes, e ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, 35 ao 36. Talvez você não tenha um pastor, talvez você não se aproximou do pastor, você não tem um líder espiritual para a sua alma, para a sua caminhada, e hoje é o tempo, esse é o momento de você se entregar ao bom pastor, reconhecer ele como salvador da sua vida, crer nele, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus, e a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, o Senhor está perto daqueles que o invocam. Todos nós precisamos de um líder espiritual, do bom pastor, de Jesus, o único Salvador. Só Jesus é o caminho, só Jesus pode pastorear nossa alma, nossa vida, nossa família. E Jesus tinha passado por muitas cidades e povoados, e ele também encontrou muitas pessoas vazias, muitas pessoas solitárias, muitas pessoas sendo enganadas, e ele então chama dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Davi também passou por muitas provações e perigos em desertos, em cidades, ele foi traído, ele ficou solitário, ele teve depressão, ele sofreu perseguição dos inimigos, mas ele nunca perdeu o foco e a fé no Senhor. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Diante das mortes, diante das lutas, diante do governo, o Senhor sempre me abençoou. Quem é o nosso pastor? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o grande pastor das nossas almas. Pedro escreveu, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora converteram-se ao pastor e bispo das suas almas. 1 Pedro 2,25. O Senhor Jesus deu sua vida pelos pecadores para ser o pastor das nossas almas. Ele é o grande pastor que cuida das suas ovelhas. Você é uma ovelha de Jesus? Quem é que pastoreia o seu coração? Quem dirige a sua vida? Quem te oferece conselhos? A quem você obedece e presta contas? As ovelhas de Jesus ouvem a voz dele, seguem os seus conselhos e andam com ele, de João 10, 27 ao 28. Você já está andando com o Senhor? Sabei que o Senhor é Deus e foi ele quem nos fez e dele somos povo e rebanho que ele pastoreia. Salmos 100, verso 3. Ringward oferece um esboço extraordinário no Salmo 23. Ele diz o seguinte, o segredo de uma vida feliz, todas as necessidades são supridas, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Segundo, o segredo de uma morte feliz, todos os medos removidos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em terceiro lugar, o segredo de uma eternidade feliz, todos os desejos satisfeitos, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi sabia que quando seus dias terminassem aqui, ele ia morar para sempre na casa de Deus. Onde é que você vai passar a eternidade? Onde é que você vai morar? Onde será no futuro o seu lar? Será que você vai estar com o pastor Jesus no céu? Para você estar no céu com o Senhor, você precisa tê-lo como seu pastor. Você precisa entregar sua vida a Cristo, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e se entregar ao Senhor. Você já fez isso? Você já ouviu a voz do bom pastor? Você já se entregou a Ele? Já conhece Ele de todo o seu coração? Já tem uma experiência com Ele, um relacionamento com Ele? Já anda com Ele? Esse é o nosso desafio. Entregar nossa vida ao pastor. Crer que só Jesus pode ajudar-nos. Só Jesus pode salvar a nossa família. Só Jesus pode ajudar no nosso casamento. Só Jesus pode ajudar aquele filho perdido, aquele pai perdido, aquela mulher perdida, aquele parente perdido. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Somente o Evangelho tem o poder de transformar e confrontar e confortar e ajudar-nos até o dia final de tribulação que enfrentamos aqui nesta vida. O Senhor nos guarda nesta vida e por toda a eternidade seremos consolados se nós
confiarmos nas palavras do Senhor que não falha. Somente Deus tem palavra de vida e paz. E na casa de Deus há alegria e paz e vida abundante, diz Apocalipse capítulo 21 e João 10:10. Jesus oferece vida em abundância. Deus nos vê e sabe que somos quem somos e conhece as nossas preocupações e dores, aflições, medos, anseios, porque ele sofreu tudo isso, diz Hebreus capítulo 4, verso 15, que ele é um sumo sacerdote que intercede por nós, porque passou por grandes tribulações, bem como nós passamos. Se Deus for o nosso pastor, não teremos falta de nada. A Bíblia diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 2 Pedro capítulo 5, verso 7. Deus te ajude a crer no bom pastor, a entregar-se ao bom pastor, a confiar no bom pastor, a crer nele de todo o seu coração, porque só Jesus, que é o grande pastor das nossas almas, tem palavra de vida eterna.